Olá, boa tarde. Hoje é o terceiro capítulo do livro Os Mensageiros e o capítulo se chama No Centro de Mensageiros. E André Luiz, né, ele tinha recebido uma dica da enfermeira Narcisa, né, de que ele poderia aproveitar suas horas ociosas para aprender mais. E aí então ele começa contando esse capítulo, né? No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, fui ao centro de mensageiros, no Ministério da Comunicação. Tobias me acompanhava, apesar de imensos trabalhos que lhe ocupavam suas tarefas pessoal. Deslumbrado, atingia a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, cheios de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Eu vou parar um pouquinho aqui a leitura para fazer umas observações, porque a gente, né, logo que a gente começa a entrar no espiritismo, então a gente tem uma ideia de que após o desencarne a gente vira um Gasparzinho, né? A gente tem a cabeça, uma névoa branca, a gente atravessa portas e paredes, enfim, né? E a gente esquece, né? Ou pelo menos, não que esquece, a gente ainda não sabe, né? Que a gente continua do jeito que a gente tá. A gente só não tem essa parte densa da carne. Mas nós temos os órgãos todos. A gente não é aquele lençolzinho branco do Gasparzinho, né? A gente tem os órgãos. Então, lá no primeiro livro dele, no Nosso Lar, o que ele fala? Que ele está limpando vômitos, né? Ele está ajudando pessoas doentes. Então, a pessoa desencarna, ela continua com a doença que a fez desencarnar e as outras que também estavam por ali, né? Então, tem que cuidar desses órgãos. A vida é muito semelhante à que nós temos aqui. Veja, o que ele vai lá? Ele julga que existem majestosos, ele vê majestosos edifícios, universidades, escolas. Então, o que acontece? Tem aqueles espaços amplos, tem as cadeiras, sim, eles sentam, né? Nós também, quando vamos para lá, enquanto estamos dormindo. Existe uma diferença entre nós e eles. Nós lembramos vagamente quando a gente volta para o corpo, mas a gente foi instruído. Por isso a importância de quando a gente vai dormir, pedir orientação, porque senão a gente vai para qualquer lugar. E aí a gente fala, nossa, tive um pesadelo incrível. Claro, eu fui onde não devia. Às vezes não, às vezes a gente até se propôs a ajudar, mas isso é para livros daqui a um pouquinho que a gente vai entender isso, né? Mas o que eu queria que vocês percebessem que a gente precisa mudar alguns conceitos. Então, por isso que eu interrompi um pouquinho a leitura. Nós temos que entender o plano do desencarnado muito semelhante ao nosso. Lugares piores em termos de vibração, lugares melhores em termos de vibração, lugares bem semelhantes. Por quê? O que nós estamos notando no André? Ele tem os mesmos sentimentos que ele tinha enquanto encarnado. Nós percebemos agora nos primeiros capítulos desse livro que ele está a fim de mudar, mas por enquanto ele ainda tem os pensamentos que ele tinha aqui, né?
E ele está querendo mudar para que quando ele se reencarnar novamente, ele não passe pelas mesmas situações que ele passou, que é o que todos nós queremos, né? Então vamos ver o que eles explicam dessas universidades, desse centro específico que ele está agora, né? Então, ele diz que o Tobias tirou ele daquele encantamento de ver aqueles prédios majestosos, de ver quantos prédios existiam, né? Que ele não imaginava ter tudo aquilo. E aí o Tobias falou assim: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não acredite que essa instituição é apenas estes edifícios sob os nossos olhos. Temos nessa parte apenas a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens. Perguntei curioso, né? Porque tudo aquilo só para transmitir mensagens? E aí o companheiro esclareceu: não suponha que aqui se encontre localizado simplesmente serviço de correio. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Olha isso, eles não atendem só a nós encarnados, porque nós encarnados somos mimadinhos, né? A gente acha que tudo é pra gente. Não, eles se preparam para atender os 3 níveis: o umbral, a crosta e as trevas. E aí ele continua dizendo: você por acaso acredita que tanto trabalho se destina apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quantos outros se veio fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperança e consolo, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Consolo, por quê? Porque quando a pessoa está desesperada, ela acaba recebendo a mensagem dessa pessoa pelo motivo do desconsolo dela, né? Instruções e avisos, por quê? Porque nós temos intuições. Não me refiro tão somente a emissários invisíveis, espíritos. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Muitos tarefeiros do conforto espiritual reencarnam habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo avançados no mundo. Tobias sorriu tranquilamente e explicou: você não ponderou, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com a necessária instrução, porque os benfeitores da espiritualidade superior
para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. Então, se você é médium, lembre-se que em algum centro, né, lá no plano espiritual, algum centro de treinamento, você recebeu instruções, você foi treinado. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. A enxada pode ser excelente, mas se falta espírito de serviço no agricultor, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, mas se o dono não consegue olhar além dos próprios interesses, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e imprevistos infelizes na linha de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Muito impressionado, né? Ele considerou: isso me surpreende muito. Não supunha que fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias, você poderia admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma se viciar nos cultos externos, na atividade religiosa. Por lá, acreditamos resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Por quê? Porque a gente só sabe pedir, né? Entretanto, ajoelhar não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos, mas é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do corpo para recolher essas bênçãos é dever que nos assiste. No centro, não preparamos simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa da nossa administração espiritual. Ou seja, todos vêm preparados para a Terra, mas chegando aqui temos a busca pelos nossos bens materiais, pelo conforto, temos falta de disposição para a humildade, para a renúncia, o que faz com que a pessoa perca a oportunidade que ela mesma pediu. Chega aqui e a pessoa quer descansar, quer ter direitos, quer ter lazer, quer realizar os seus sonhos, né? E aí André continua, calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, depois de longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso passado de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado do que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando muitas vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições.
quando todo obstáculo traduz oportunidades verdadeiramente preciosas aos que já tenham olhos de ver. Os problemas são bênçãos que a gente não dá valor, né? E fica pedindo para que sejam tirados de nós. Então a gente vai, faz promessa, pede, implora, chora, né? Aquilo tudo que a gente pediu não veio nem uma partezinha, e aí a gente começa a chorar que não quer, né? Que a gente não merece tudo aquilo. Então, André está sendo levado a conhecer essa instituição que tem como missão formar guias, mensageiros, médios, mentores, intuições e ajudando aos reencarnantes a serem médiuns, esclarecedores, dirigentes, mas pouquíssimos de nós quer isso para si. Aí ele continua, né? A essa altura, chegamos a enorme recinto. Centenas de entidades entravam no vasto edifício, cujas escadarias subimos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso portal impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunas espalhando cores vivas e delicioso perfume. E aí, quebrando todo aquele encantamento que ele estava sentindo, o Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes se encaminham às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. E, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. De agora em diante, André, ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro e, notando o meu natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Por favor, chama o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto, André Luiz é o nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. Vicente me abraçou, demonstrando extrema generosidade, e após me encorajar com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Sim, regulamentos. Então, acabou o capítulo, né? Vamos ficar com gostinho de quero mais para o próximo. Boa semana.